Pessoal, a live passou voando. Ana, pode voltar? A galera volta aí para nós ainda. Vamos encerrar esse papo aqui que tá super aquecido, super interessante. Um papo assim extremamente construtivo, de grande aprendizado. Voltem aí, pessoal. Ana, já vou te mandar o convite aqui. Voltando, volta a galera aí para nós fazer o fechamento. E não dá para deixar. Olha, tu vê como uma hora, quando o papo é bom, Passa voando, né? passa voando. Pessoal, vai voltando aí, que nós vamos então vamos fazer o fechamento da nossa ideia. Então, vão chegando, vão chegando. Tu sabe, Ana, que assim, a questão da ansiedade, e como eu estava dizendo, essas questões elas podem aparecer em várias áreas da nossa vida. Você muda ali a palavra, ali, não é só na tua área financeira, pode ser na área espiritual, pode ser na área amorosa, pode ser na área social, enfim, né? Diversas áreas. Então, a busca do autoconhecimento, ele é extremamente fundamental. E eu, como eu estava dizendo, eu passei por esse processo e ele é uma construção. E aí, assim, ele é uma construção que se dói em alguns momentos. Alguns momentos você vai fazer aquilo que nós falamos, tu vai fechar aquela gaveta para não mexer nela. Só que tudo tem seu tempo, e como tudo é um efeito dominó, no caso, mexer nas nossas emoções, identificar os nossos sentimentos, saber se eu devo mudar ou não, isso é um processo e é um processo muito lento. Falar, por exemplo, assim, ó, quando eu tenho que falar, vou dar um exemplo aqui, pessoal, quando eu tenho que mudar a minha forma de comunicação. Como é que eu mudo a minha forma de comunicação? Primeiro eu tenho que identificar que tipo de comunicação eu tenho. Se eu sou uma pessoa tem uma comunicação assertiva, como é que eu sei que é uma comunicação assertiva? Como é que eu sei que é uma comunicação agressiva? Ou se eu sou uma pessoa passiva? Então, assim, nós precisamos. Só que eu vou só fazer isso, só vou conseguir ter essas respostas, primeiramente, quando eu tomar a decisão de querer me conhecer. Né? Quando eu conseguir também ouvir o outro. Porque quando eu digo outro, gente, é aquele outro que é importante para ti, tá? Não é qualquer outro. Não é qualquer pessoa que fala, tu é assado, tu é cozido, que eu preciso dar ouvidos. Não é isso, né, Ana? Mas é aquelas pessoas que eu amo, que eu tenho certeza que se importam comigo, que querem o meu bem. E quantas vezes a gente fecha os ouvidos para ouvir as coisas que essas pessoas têm para nos falar? E elas, de repente, é o pontapé inicial que a gente precisa para tomar a decisão de buscar o nosso autoconhecimento. Pode ser que seja o filho, pode ser que seja o esposo, namorada, namorado, pode ser um amigo. É aquela pessoa, aquelas pessoas que você realmente se importa e que você sabe que se importam com você. Pode ser a porta de entrada. Existe o livro 5 Linguagens do Amor, que eu estou lendo, e ele traz uma fala bastante interessante que eu não tinha me dado conta. Inclusive a Thalita abordou isso em live, eu não sei se ela está aí agora, e a Thalita diz assim, ó, quando aquilo que o outro critica em você... pode ser que seja a linguagem do amor dele. Né? Então, assim, às vezes eu estou batendo e porque eu tenho síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. Essa eu não tinha escutado ainda. Síndrome de Gabriela, adorei. Síndrome de Gabriela. Então, assim, às vezes é exatamente isso. Só que aí você me diz, mas é da noite pro dia. Não, não é da noite pro dia. Eu tenho que escutar muitas coisas, às vezes, do meu marido, o Arno, aqui. Analisa se não é isso. Para fazer isso, tu tem que mudar isso. E coisas que, às vezes, eu acho que eu já processei, que eu já lapidei, entende? Mas, eu já lapidei. Mas eu ainda tenho muito para lapidar. Né? Então, é um processo linear, né? A gente tem altos e baixos, é circular, né? A gente volta um pouquinho, às vezes, avança mais um pouco. Não é uma linha que a gente segue, né? Sempre em frente, nunca. Até porque a gente não olha a estrada é sinuosa. Quando tu andar numa reta, perfeito, né? É a vida perfeita andar numa reta, mas não é.
Andar numa estrada em curvas, para algumas pessoas ela é horrível. Assim é o processo da nossa vida de evoluir. É em curvas, sim. E às vezes curvas muito sinuosas, muito cabeludas, mas que você precisa, sim, buscar trabalhar isso. E ouça as pessoas que estão do teu lado, assim, não se bloqueie para as pessoas que estão ao teu lado. E eu sempre digo, escolha bem as pessoas, né? O processo de ter pessoas contigo no teu lado, ele pode ser que vai te levar para grandes lugares, mas pode ser que vão te levar para lugar nenhum. Então, escolha bem quem tu ouve, escolha bem para quem tu abre teu coração, né? Sinta, eu acho que tudo é sentimento, tudo é energia. Tu vai Essas coisas a gente sabe, independente se a gente está na busca do autoconhecimento, não. A gente sente, a gente sabe quando uma pessoa está conosco porque nos ama, né? Está conosco porque é verdadeira e está conosco porque vai nos dizer a verdade, né? Então isso é imprescindível fazer essa escolha e depois disso tem que viver. Tem que viver e o processo nunca acaba. O treinamento não termina nunca. Essa que é a beleza, né? Que a gente está sempre mudando. É isso que é bom. E agora, saber sem fazer nada com isso, continua não sabendo de nada, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu adoro estudar. A Ana, possivelmente, pela área que atua, também tem que estar estudando o tempo todo. Só que assim, vai botar tudo em prática toda hora? Não, não vai botar tudo em prática toda hora, porque tu não consegue absorver tudo isso. Mas um passinho por vez, né? É doses homeopáticas, né? É tratamento médico. Tratamento médico não tem de 7, de 15, de 20 dias? A vida é assim, então vai botando em prática em doses homeopáticas. Passinho de formiguinha que seja. Só não desiste no caminho. Se você acha que vai desistir, que é o que muito acontece na questão financeira, as pessoas desistem no meio do caminho porque ele é um processo doloroso. Você olhar, registrar, anotar. Todo dia eu tenho que fazer isso, toda hora, que saco. Realmente é um saco. Mas se fosse fácil, é o mundo ideal que a Ana falou, é a vida ideal e assim... Não foi nem Deus, gente, mas nem Deus fez tudo num dia e botou em prática tudo num dia, né? O que a Ju colocou aqui? Vamos ver aqui, deixa eu descer. Temos vários caminhos a tomar, isso sim, o Cristiano colocou. Live ótima, muito gratidão, pessoal. Temos vários caminhos, escolhas, decisões, saber escutar o próximo. Esse próximo é o próximo mesmo, aquele próximo a nós, né? A gente não pode também ficar dando ouvidos para tudo que nos falam, né? Para tudo. A Ju colocou aqui. Ai, meu Deus. Muito importante cuidar de quem está ao seu lado. Sim, eu tenho pessoas maravilhosas que Deus trouxe para perto de mim, a Ju colocou. E o Cris, vivemos em constante conhecimento e em algum momento vamos utilizar o que aprendemos. Exatamente. Antes de terminar a live, eu ia fazer um comentário assim. Às vezes a gente ouviu algo independente, assim, foi numa palestra, por exemplo, tá? Ou em algum lugar, enfim, tu ouviu uma frase, tu ouviu alguma colocação e aquilo naquele momento não faz sentido nenhum para você. Passa um tempo, era o que foi que eu disse assim, foi o que eu disse agora, não fazia assim, eu não conseguia entender, eu não conseguia captar a essência do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras, sabe? Eu não conseguia encaixar isso. Mas hoje olhando, sim, porque tem a ver com comportamento, tem a ver com hábitos. Sim. Então, a forma com que eu tomo uma decisão para fazer uma compra é a forma que eu tomo uma decisão para saber se eu vou... Voltou. Aí, voltou. A forma que eu tomo a decisão de fazer uma compra é a mesma forma que eu tomo decisão para outras áreas da vida. Então, sim, fez sentido para mim isso, mas passou um tempo, passou um bom tempo até. Então é interessante, em algum momento a gente vai usar, sim, o que a gente aprendeu. Que a gente está preparado, né?
que tem coisas que às vezes as pessoas podem nos dizer, mas que quando a gente não está preparado para ver, para perceber, para escutar, né, a gente vai ouvir, mas não vai levar aquilo, porque não fazia sentido naquele momento, né? E aí depois de um tempo tu passa e pensa, nossa, se eu tivesse feito aquilo naquele mas não, também não teria como você fazer naquele tempo, porque não era. Você não, né? Então, cada tempo é um tempo e a gente É faz que nem quando que a gente tá, né? Exatamente. É que nem quando os pais da gente, quando era criança, né? Quando tu crescer, tu vai ver. Quando tu for mãe, tu vai ver. Eu vou ver. Todo mundo vai, porque assim, se eu decidir ser mãe, mas quando chegar a minha hora, e assim, eu vou viver as minhas experiências porque fazem parte do meu contexto, da minha época, do meu momento. Então, assim, a gente vai ver, sim, mas cada um dentro da sua realidade, do seu momento. E isso é muito importante. É que nem eu também sou educadora e eu sempre assim, quando eu trabalhava com os meus alunos, eu penso assim, pô, eu não posso exigir da aluna Ana que ela faça tal determinado aprendizado, que ela pratique determinado aprendizado no mesmo tempo que a Beth. Sim. Sabe, não existe essa possibilidade. E a gente passou muito tempo tendo que aprender no mesmo passo de outros alunos, de outras pessoas. Não precisa ser assim. Por isso que hoje a gente também tem tantos tabus com relação a tantos problemas de autoestima que nasceram dentro de sala de aula. Né? Porque nós tínhamos uma diversidade de tempos e momentos diferentes de maturidade, de aprendizagem, e que se abordava como se todos fossem iguais e que todos tinham que andar no mesmo ritmo. Não é uma verdade, isso não é verdade. Tudo acontece quando é hora para acontecer, exatamente. Então, assim, o maior respeito sempre que eu tive com os meus alunos foi entender que eles aprendem em tempos e têm maturidades diferentes por toda a história que cada um tem, né? E tá tudo bem. Que é bom a gente saber reconhecer o nosso tempo, mas também não ficar esperando um sinal de que o tempo chegou, ou ficar esperando, né? Porque também a Carol aí a Carol é a minha ex-aluna. Eu era braba eu era, e exigente. Mas assim, respeitar o tempo é imprescindível, isso não tem como. Eu não posso tirar do outro que ele não pode me dar. Com certeza. Cada pessoa pensa de uma forma, ideias diferentes, diversas formas de aprender, com certeza. E mais importante é a gente pegar o potencial de cada um, né, Ana? Eu também vejo assim, se eu sou muito boa em cálculo, por que eu tenho que... Eu, como professora, educadora, sempre pensei assim também. Por que eu, Beth, só porque eu ocupo a função, o cargo de professora, preciso ensinar, e que, de repente, a minha forma de falar não vai fazer tanto efeito quanto eu pegar todo o potencial de uma pessoa, de um colega. Então, assim, eu sempre usei muitos meus alunos para que eles colaborassem com a construção do conhecimento do grupo. Porque, às vezes, a forma com que eu falo não atinge tanto quanto quem está sentado ao meu lado. Então, assim, E vejo assim também hoje na questão financeira, só que hoje a gente trabalha com adultos. As pessoas adultas, elas precisam ser mais rápidas às vezes. A ficha delas precisa, infelizmente, ser mais rápida, porque tem várias coisas implicando aí, né? A questão da família, a questão de filhos. Então, nós, como adultos, infelizmente, eu vejo assim, eu não estou dizendo que é assim, eu vejo que às vezes a gente precisa ser mais rápido. Porque é isso, né? É entender que a gente tem o nosso tempo, mas, como eu estava dizendo, né, não ficar também esperando, né? Ou usar isso como, não é o meu tempo. A gente também precisa ir atrás para poder entender qual é o nosso tempo. A gente não pode estar parado, né? A gente precisa estar caminhando, né? Então, porque aí na vida a gente precisa subir, chupar cana e andar de bicicleta, acho que é
ao mesmo tempo, né? Não Pô, tem assim, agora. quem é que não passou por autoescola? Quem dirige passou por autoescola. A coisa mais difícil que eu lembro da minha vida foi sentar a bunda no banco do motorista e colocar todas aquelas coordenações ao meu favor. Mexer o pé aqui, mexer o pé lá, bota a mão aqui, bota a mão lá, troca a marcha. Gente, a hora que tu bota a mão aqui, tu solta a outra, vira. É uma loucura. Então, a vida é exatamente isso. As pessoas dizem a vida é a dança das cadeiras. A dança das cadeiras é mamata. A primeira pessoa, quando vai fazer a primeira vez, de quem nunca nem chegou perto de um volante, que ela tem que fazer todos aqueles movimentos, a dança das cadeiras fica fácil. É, que é assim, né? Os desafios se apresentam e quando tudo é novo, a gente estranha, a gente precisa se adaptar, a gente precisa aprender. Depois que a gente pega o jeito, aí não nem pensa mais, né? Só senta ali e vai. Mas a gente precisou aprender, precisou do tempo, o processo para aprender, né? Isso. E a cada finalização de processo, vibre muito, mas não precisa gastar para vibrar. Comemore muito, mas não precisa gastar. E assim, você atingiu um objetivo, você tem que ter outro já em mente. A vida sem objetivo é uma vida sem sentido. Então, tem que ter sentido viver, tem que ter motivos, né? Então, assim, estabeleça seus desafios atingíveis, existem técnicas para isso, existem ferramentas para buscar autoconhecimento. A Ana atua nesta área, então, assim, se precisar, né, Ana? Busquem a Ana, o arroba dela, então, entrem aí, Psicoana. PBC. PPC? Psicoana PBC. Isso. Então, assim, ó, a Ana, da parte de recursos humanos, psicóloga, vai te ajudar a buscar, vai te apresentar ferramentas. Na área financeira, eu também acabo trabalhando a busca do autoconhecimento, temos ferramentas para isso. Então, assim, ó, busquem ajuda, quem precisa, busque ajuda. Quem não precisa, a internet está rica de conteúdo gratuito, de ferramentas para usar, para auto-usar. Então, assim, só não fique parado, isso que a Ana disse. A gente está aqui para colaborar, para ajudar, para melhorar e facilitar o caminho. Facilitar não quer dizer falta de ação, porque a Ana nem eu, a gente não pode se responsabilizar pelos passos que são de cada um. A gente pode, no máximo, dar a mão e, né, caminhar junto, mas a gente não pode levar, né? Então, é isso, assim, né? Poder pensar se eu estou conseguindo, se eu não estou conseguindo, ok, vou pedir ajuda, né? Porque isso também é um investimento em si mesmo, né? É poder se acolher, é poder perceber que nem sempre a gente vai dar conta de tudo sozinho, é porque somos seres humanos, a gente não é super-herói, super-heroína, né? Então a gente tem que também poder olhar para as nossas fragilidades e que dói, olhar para elas dói. Não é, nem sempre é legal, assim, a gente quer acreditar que somos onipotentes, que nada nos atinge, que a gente, né, aquela coisa super mulher, né, super homem, e isso não é real, né? Em alguns momentos a gente vai ter que se dar conta, né, de que precisa de ajuda, e aí nada mais justo com a gente mesmo do que ir atrás dessa ajuda, né? E buscar. Ficar com uma autocobrança excessiva, se ele se autoflagelando por não conseguir algo, ou até mesmo ficar nessa insistência de resolver tudo sozinho, e ali está, às vezes, num sofrimento, né? Porque não está conseguindo, e aí fica ali sofrendo e tentando e não, né? Eu tenho que dar um jeito, né? Eu tenho que fazer tudo sozinho. E não é assim, não precisa ser assim, né? Não precisa. Então, fico aí à disposição, né? Assim como eu, existem muitas outras psicólogas que também estão atendendo online, né? Ou presencial, também já foram liberados atendimentos presenciais, né? Então, que isso, assim, a psicoterapia, eu sou muito suspeita em falar, né? Óbvio. Mas, assim, é uma ferramenta maravilhosa, né? Onde a gente aprende a olhar pra gente mesma, nos reconhecer, poder pensar quais são as nossas potencialidades, usar elas de uma forma muito mais eficaz, né? Para que a gente consiga
atingir os nossos objetivos, pensar novas, traçar novas metas, né? E poder viver de uma forma mais saudável, mais feliz, realmente. Gente, nós não viemos ao mundo para sofrer. Não existe lugar nenhum que você vá ler ou vá ver isso daí. Tudo está baseado em nós. Inclusive, eu tenho 8 dicas lá. Tá tudo lá na minha página, lá no feed, lá no Instagram, que eu botei hoje 8 dicas de... se não me engano, acho que foi ontem, como resolver os problemas. Enfim, entre ontem e hoje tem um conteúdo bem legal que eu coloquei lá, que tem a ver com a nossa abordagem da live de hoje. E a Cleusa colocou aqui que mostra o caminho, mas quem tem que caminhar exatamente. E assim, gente, uma coisa que hoje está bem na moda, mas eu vou concordar. Escolha os teus mentores. E quando eu falo mentores aqui, tu pode buscar a Ana para trabalhar contigo esse autoconhecimento. Que a terapia é uma mentoria também, Ana. Posso dizer assim ou não? É um processo, né? É um processo diferente da mentoria, assim, né? Ele vai mais, né? Mais fundo. Quando a gente trabalha juntas, né, nas mentorias, assim, não é uma psicoterapia, né? Porque é mais aquele momento ali atual, a questão pontual. Já o processo de psicoterapia, a gente vai trabalhar questões mais profundamente, assim, né? Gente, e cura. Eu também já fiz terapia, assim, tu cura porque nós viemos para ser feliz. Por que a gente vai ficar sofrendo, sentindo dor, vazio, inconstância a vida inteira? Não precisa disso. Não precisa disso. Tem ferramentas, tem profissionais extremamente competentes aí para nos auxiliar e nos, como disse a Cleusa, mostrar o caminho. Mas a gente não pode esquecer da nossa parte, da nossa responsabilidade, que até para isso, a Ana, por exemplo, está aí para ajudar a identificar quais são as nossas responsabilidades se a gente não consegue enxergar, né? Que é fundamental a gente se responsabilizar, cooperar com a gente mesmo, né? Se nós não cooperar, se eu não cooperar comigo mesmo, gente, o que eu espero da vida? Com certeza. O que eu espero? Ana, uma gratidão imensa. Vamos marcar uma próxima, que eu acho aí que o pessoal gostou bastante. Pessoal, bota seu okzinho, vai lá, comenta a live. A live agora, a primeira parte já tá lá no IGTV. Agora eu vou baixar essa também, fica lá no IGTV. Então vão lá, comentem o que vocês acharam da nossa live. Sigam o @ da Ana. Qualquer coisa, manda direct, né, Ana? Ou se querem perguntar para mim, se não localizarem a Ana, pode me perguntar. Mas, assim, a nossa maior dica de hoje à noite é busque o autoconhecimento. E o momento ele é propício para isso. É um momento que a gente está olhando para dentro do nossa casa, por estar mais em casa. E é um momento que a gente consegue, às vezes, se enxergar mais. Por isso, tantos conflitos acontecendo, povo, né? Não é à toa que tem conflitos acontecendo, separações acontecendo. Eu faço parte de grupo de mães por causa da escola, mães falando que estão cansadas de ter os filhos em casa, porque possivelmente nunca foram mães. A transferir nunca tiveram a oportunidade, quem sabe? Nunca tiveram a oportunidade de ficar, né? Então, o desafio agora de realmente conhecer com quem nós casamos, o desafio de conhecer quem nós geramos. Então, os últimos comentários aqui, vamos ver. Não consigo descer. Aqui. Douglas colocou ótima live, parabéns. Ótima live, o Cristiano. Foi ótima, parabéns, sucesso. Sempre gratidão. Parabéns, Beth e Ana, excelentes profissionais, gratidão. A Cleusa colocou gratidão. Beth e Ana, amei a live. Gratidão por vocês estarem aqui, se comprometerem conosco nessa noite. Sim. Muita gratidão mesmo. Ana, ficamos aqui até a próxima. Até, muito Quer deixar obrigada. tua mensagem? Foi ótimo esse momento, assim. Vamos marcar próximas, sim. Se o pessoal, né, achar que é válido ter a gente aqui de novo, né, a gente volta para falar de outros assuntos.
Isso aí. Então, um beijo no coração de todo mundo e uma excelente e abençoada noite. Até a próxima. Até.